O filo dos equinodermos é o último filo de todos os indivíduos que nós vamos ter que é invertebrado exclusivamente. Nesse caso, o filo dos equinodermos ele é o último de toda uma linha sucessiva evolutiva de indivíduos mais simples, que apresentam características embrionárias menores e mais simples. Mas, mesmo sendo um grupo de animais bem simplificados, eles ainda assim apresentam algumas características evolutivas que são melhores e, vamos dizer assim, mais complexas do que aquelas que existiam antes. Por isso, eles apresentam um grau de parentesco maior com os cordados e mesmo sendo bichinhos bem simplesinhos, eles ainda assim estão mais no topo da árvore evolutiva, da filogenia evolutiva, do que todos os outros que a gente viu anteriormente, que são desde poríferos até os artrópodes, né? Então, nesse caso, quem são os equinodermos de verdade? Os equinodermos são indivíduos que são representados pela estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, bolachas do mar ou bolachas de praia, ou também a gente pode encontrar ainda os ofiuros, ou também chamados serpentes do mar, embora nos pareça com uma cobra, e ainda os lírios do mar, que é provavelmente o grupo do qual evoluem depois os cordados. Então, nesse caso, o que a gente tem de importante aqui, de características gerais e embrionárias dos equinodermos é o seguinte: primeiro, são indivíduos que são invertebrados com espinho na pele. Então todos eles vão ter, às vezes, espinhos bem grandes e visíveis, às vezes espinhos menores e não tão visíveis assim. Esses indivíduos são marinhos, esses indivíduos quase sempre são bentônicos e alguns são sésseis. Então, o que é um ser bentônico? É quem está apoiado no chão. E césseo é quem está preso. Tem uns que são grudados no chão, outros não. Então, esses que não são bentônicos e sésseis, ou seja, que são do fundo, mas não estão grudados, eles deslizam pelo fundo. Então, eles são chamados de livre-natantes, que significa que eles podem nadar e andar pelo chão, ou também podem ser chamados de pelágicos, que ficam soltos pelo chão. Esses indivíduos, então, apresentam uma característica bem marcante e bem importante relacionada já com os cordados, que é o nosso grupo, que seria o endoesqueleto calcáreo. Essa é a primeira vez que aparece um endoesqueleto. Lembre que lá na parte dos artrópodes era um exoesqueleto, lá no caso dos moluscos era uma concha. Agora é um endoesqueleto, um esqueleto para o lado de dentro, ele tem origem mesodérmica e ele tem carbonato de cálcio na sua constituição, ele é de calcário, exatamente como é o nosso, exatamente como a constituição das conchas dos moluscos, exatamente como a constituição da carapaça do exoesqueleto de alguns artrópodes. Então, o carbonato de cálcio é o mesmo aquele tipo de sal que tem lá nos corais, então é uma questão bem importante. Aí, nesse caso, como caracteres embrionários, nós temos coisas importantes como o fato de serem triblásticos, então desde os plateumintos todos os animais são único diblástico quinidário. Depois, são indivíduos celomados, que então anelídeos, moluscos e artrópodes já eram, então isso não é novidade. Agora são indivíduos que são bilaterais, como já eram os plateumintos, os nematelmintos, os anelídeos, os artrópodes e os moluscos. Esses também são só no estágio jovem. Quando eles mudam no estágio jovem, que é uma larva, para um estágio adulto, eles, para poder levar a sua vida do jeito que eles levam, que é deitados sobre o fundo do mar e a onda passando por cima, sem empurrar eles para lá e para cá, eles, entre aspas, adotaram uma forma de vida diferente, que é ficar deitado, e para ficar deitado é melhor que em vez de ficar de pé assim, ele fica deitado assim, então a onda cruza por cima. Por isso, eles adotam um outro tipo de hábito de vida, que é um hábito agora bentônico, apoiado no chão e pentarradial. Não é simplesmente radial, ele sempre tem raios em números múltiplos de 5 ou iguais a 5. Então é 5, 10, 15, 20, 25, sempre raios em números iguais ou múltiplos de 5. Então isso é uma característica que só vai aparecer em adultos. E não existe um outro filo que tenha essa pentarradiação. Sempre indivíduos pentâmeros ou pentarradiais só aparecem no grupo dos equinodermos. Então, todos os outros até podem ser radiais, como lá no caso das esponjas, como é o caso dos quinidários. Nesse caso, são radiais, mas são pentarradiais. É um tipo de radial especial, que só tem para os equinodermos. Então, isso é uma característica importante. Então, eles começam bilaterais, como a maioria dos animais já era, e passam, quando adulto, para pentarradiais. Só nesse caso, quando ficarem adultos. Ainda, uma outra novidade, uma outra característica super marcante e importante, são os primeiros deuterostômios de toda a escala evolutiva. Isso aqui é o grande parentesco evolutivo que eles têm com os cordados, que é o fato de eles terem o blastóporo, que é aquele buraquinho que tem na gástrula, que vai desenvolver o ânus deles, e não a boca, como todos os anteriores eram. Sendo assim, quinidários
Plateuminto, nematelminto, anelídeo, molusco e artrópode, todos eles eram protostômicos. Este grupo e o dos cordados era deuterostômico. Por isso, o grau de parentesco do equinodermo, embora ele seja muito simples, ainda assim é maior que os cordados. Então a deuterostomia aparece pela primeira vez no equinodermo. Não esqueça disso, isso é uma característica marcante e importante do ponto de vista estrutural e do ponto de vista evolutivo. Aí, esses indivíduos, eles são ausentes de vários sistemas. Tem alguns sistemas que são muito pouco desenvolvidos ou não são desenvolvidos. Então, existe um sistema que pode adotar as funções daqueles que estão faltando. Na verdade, esse sistema ele nasceu com um propósito, ele existe com uma finalidade maior, mas ele pode assumir outros papéis secundários para melhorar a atividade do indivíduo. Por exemplo, um sisteminha chamado sistema ambulacral. Esse sistema ambulacral também pode ser chamado de sistema ambulacrário, sistema hidrovascular, que significa a vascularização vai ser de água, ou sistema aquífero. Todos esses nomes significam a mesma coisa. Então esse sistema ambulacral, ele na verdade é dotado de um conjunto de pezinhos que servem para suspender o indivíduo do chão e permitir que ele se desloque. Então a atividade principal desse sistema multifuncional, o sistema ambulacral, é deslocamento, é movimentar ou parar o movimento e fazer com que o indivíduo fique parado e fixo. Então a atividade dele tem a ver com o sistema de locomoção. Então essa é a principal atividade, mas ele pode assumir outros papéis. Então, em primeiro, das funções que a gente pode ter para o sistema ambulacral estão a locomoção e fixação, que é deslocamento, ou então, eventualmente, poder andar de um lugar para outro e grudar no chão e dizer agora eu não vou andar mais. É o sistema ambulacral que faz isso. Ainda, captura de alimentos, captura de comida. Por exemplo, uma estrela do mar consegue parar em cima de uma concha, de uma ostra e abrir a concha, jogar o estômago para fora, digerir as coisas lá dentro da concha, puxar o estômago para dentro e ir embora. E aí fica lá a concha vazia. Então, quem começa esse processo é o sistema ambulacral. Quando a gente tiver sistemas como respiratório e excretor que estão mal desenvolvidos ou ausentes, o sistema ambulacral também pode fazer esse tipo de papel. Sendo assim, esse sistema é um sistema exclusivo, cuidado com essa palavra, é exclusivo de equinodermos. Significa não existe para mais ninguém, é só deles. Então é uma exclusividade, é uma unanimidade e é uma coisa só dos equinodermos. Isso é uma característica bem importante pelo fato justamente da gente poder usar lá nas filogenias, nos cladogramas, como uma maneira de diferenciar eles dos demais. Porque, por exemplo, se eu disser sistema de endoesqueleto calcário, isso já não é uma característica só deles, é uma característica que aparece neles primeiro. Agora, se eu falar simetria pentarradial, isso é só deles. Se eu falar deuterostomia, não é só deles. Agora aparece pela primeira vez neles. Agora, se eu falar sistema ambulacral, isso é só deles também. Então, cuidado. Tem coisas que aparecem só neles, tem coisas que aparecem neles por primeiro e tem coisas que, nesses casos, serão coisas comuns a outros grupos, a outros filos. Então, não deve se confundir esse tipo de coisa. Além disso, a gente vai ter, então, além desses caracteres aqui, uma organização geral, assim, para ter uma noção de como é que fica esse sistema. Então, o sistema ambulacral, ele, na verdade, é um sistema de dutos, sistema de caninhos, que transporta a água por dentro do corpo desses animais. Então, vamos pegar um exemplo mais clássico de todos, que é a estrela do mar, tá aqui. Se a gente pegasse, fazer um corte dela, assim, né, na superfície dela, tirasse uma tampa, assim, olhando por dentro dela, a gente vai ter, dentro dos 5 braços da estrela, um canal em forma de círculo, que é tipo um anel, por isso ele ganha o nome de canal circular ou canal anelar. Ligado nesse canal nós temos um caninho, um duto que vai para dentro de cada braço. Esse duto que vai para dentro dos braços é chamado de canal radial, ou seja, para dentro de cada raio vai um cano. Então, canal radial, canal circular. Ligado nesse canal radial, a gente vai ter os pés ambulacrais. Cada um desses caninhos que vai para dentro do braço tem vários pés ambulacrais. Então a estrela está apoiada no chão assim, ela pode levantar assim. E daí ela se desloca com os pés ambulacrais. Então se eu pegar apenas um dos braços dessa estrela e não for olhar ele por cima, agora for olhar ele de perfil, olhar de lado, se a gente for ver a vista lateral de um dos braços só, o que a gente vai ver é o seguinte: aqui está a parte de cima e aqui está a parte de baixo. Só que veja que nesse caso os animais não têm
frente e trás, não tem cabeça e cauda, não tem cabeça e ânus ou início, enfim. Na verdade, o corpo dele mudou de forma, mudou de estrutura. Como ele mudou de estrutura, a gente passa a dizer que esses animais agora apresentam região da boca, a parte de baixo, ou região oral, e nas costas, que é a parte que fica voltada para cima, a região chamada de região aboral, que significa oposta à boca, que é onde vai ficar o ânus, que seria esse poro pequenininho aqui. Então, o lado virado para o chão é o lado onde está a comida, por isso é o lado da boca. E o lado que está para cima é o lado responsável, então, por eliminar as impurezas. Então, olhando de lado com o braço de uma estrela, a gente vai ter o seguinte: do lado do ânus, que seria essa parte desse duto preto, a gente tem um poro, uma placa estrutural chamada placa madrepórica ou madreporito. Ela é um filtro que recolhe toda a água que vai entrar. Essa água que entra por aqui, então, ela vai ter então ponto de entrada aqui. A aguinha entra ali, desce pelo canal hidróforo ou canal pétreo, tá? É um canalzinho que vai trazer água até o canal circular. Do canal circular, a água é redistribuída para um braço, para o segundo braço, para o terceiro braço, para o quarto braço, para o quinto braço. Quando ela entra por dentro deste braço, ela vem até 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantos pés ambulacrais quanto tiver. A água vem, sobe, enche essa bolha chamada de ampola. A ampola do pé empurra a água para baixo e o pé esguicha a água para baixo. Só que quando o pé faz isso aqui, o pé estufa para o lado de fora e aumenta, levantando a estrela do mar do chão. Então isso vai acontecer em todos os pés ambulacrais, por isso todos eles têm capacidade de deslocamento. Tudo isso aqui são estruturas que a gente vai encontrar em cada um dos braços. Então a única coisa que é única é o canal anelar ou o canal circular, que é esse do meio, que é o único para a estrela. Então ele se divide e manda água para todos os braços que estiver na estrela, no ouriço do mar ou no lírio do mar. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que esses pés, eles servem então para o deslocamento. Só que se eu pegar, em vez de uma estrela do mar, e resolver analisar como é que é um ouriço do mar, o ouriço também é parecido com a estrela em várias coisas, mas tem algumas peculiaridades, algumas particularidades. Como, por exemplo, se a gente fizesse um corte assim de cima para baixo, no caso do ouriço, também tem estruturas iguais e múltiplas de 5, sempre, tá? E esse indivíduo vai ser lotado de espinhos bem grandes e visíveis. Esses espinhos vêm lá de dentro das placas ósseas que ele tem pro lado de dentro, então tem os espinhos aqui. Entre os espinhos a gente encontra os pés ambulacrais, então não é que nem aqui que fica virado para baixo. Os pés ambulacrais ficam virados para cima entre os espinhos. Então servem para deslocamento, servem para ele poder se prender no chão, servem para deslocar para o lado. Então o ouriço não é um bicho que fica passeando pela natureza, mas ele pode se deslocar um pouquinho. Aí, entre esses pés ambulacrais que aparecem aqui e os espinhos, a gente tem um monte de estruturas em forma de uma pinça. Essa estrutura em forma de pinça serve para juntar qualquer lixo, qualquer pedacinho, qualquer fragmento de lixo que possa cair aqui no meio. Então, por exemplo, se cair um lixinho ali, um resto de comida, alguma coisa assim, aquela pinça vai lá, junta, limpa e joga fora. Essa estrutura em forma de pinça para fazer essa limpeza é chamada pedicelária e fica entre os espinhos. Então ela tem um papel de limpeza. Como é que essas coisas se mexem? Se mexem porque todas elas estão interligadas com o sistema ambulacral, o sistema de circulação de água. Então aqui, esse é o canal circular, leva a água até lá e todo esse sistema está interligado, por isso a água circula e ele fica se mexendo. Então, o que acaba acontecendo é que ainda virado para o lado de baixo, tem nas estrelas, tem no ouriço, a gente encontra um monte de dobras que estão ligadas ao sistema ambulacral, chamadas pápulas. Isso faz o papel de uma brânquia respiradora. Então, o papel das pápulas são 5, ficam virados para baixo, no entorno da boca, são chamadas de pápulas ou sistema respiratório branquial. Então, são um tipo de brânquia primitiva que fica virado para baixo, favorecendo esse sistema de troca de gases. No caso em especial do ouriço, a gente ainda tem uma outra questão que é particular dele, exclusiva dele, e não tem mais ninguém no mundo, nem nos outros equinodermos, que é um conjunto de 5 pedrinhas. Essas 5 pedrinhas, essas são pedrinhas mais compridinhas, que ficam no entorno da boca e são pontiagudas. Formam uma estrutura, essas 5 pedrinhas, chamada lanterna de Aristóteles. Isso serve para 5 pedrinhas roerem coisas que estão no chão, comerem fragmentos de algas, retirarem pedaços de tecidos de animais mortos. Então, o ouriço do mar pode utilizar essa lanterna de Aristóteles na alimentação.
é um conjunto de peças bucais que só ele tem e fazem parte do seu sistema sistema digestório, tá? Então, cuidado, tem bastante estrutura. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que esses animais apresentam sistemas bem simplificados ou não tem. Por exemplo, o sistema circulatório não existe. O que ele tem, na verdade, é líquido aqui dentro, que é o fluido do próprio celoma, e esse fluido do celoma é que vai fazer o papel do sangue, que é distribuir gases, levar nutrientes, recolher excretas. Então, não existe sistema circulatório. O circulatório é um dos sistemas que vai estar ausente. Então, a água que circula por dentro do sistema ambulacral e o próprio fluido do celoma são aqueles pedaços, ou áreas, ou partes, que fazem o papel de um sistema circulatório. Agora, outros sistemas têm. Então, por exemplo, dentro dos sistemas, o sistema digestório é completo. Significa, tem início e fim. O início é a boca, o final é o ânus. Mas temos uma exceção. A exceção são os ofiuros, ou também chamados serpentes do mar, que ele tem a boca, tem logo uma entrada para a comida e acaba ali. Não tem o estômago, o intestino, toda uma coisa. O estômago é o fim do sistema. O resto do sistema ele é muito pequeno e pouco desenvolvido, então ele não tem saída para o ânus. Significa que assim que a comida entra, a própria pele e o sistema ambulacral se responsabilizam de recolher as impurezas e jogar fora. Então ele pode atuar na excreção, nesse caso em especial. Segunda coisinha, no caso dos ouriços do mar, a gente vai ter essa lanterna de Aristóteles, que é essa peça bucal especialmente para roer coisas que tem no chão, né? Comida, por exemplo. Então, além de ser um sistema completo, aqui a gente vai ter uma estrutura então especializada em coletar comida. Cuidem! Nesse caso, a lanterna de Aristóteles ela faz a analogia, que significa faz o mesmo tipo de papel, que a rádula, que é aquela língua raladora, fazia lá nos moluscos, como o caso no gastrópode, né? Tipo uma lesma que vai raspando a comida do chão. Então fazem um sistema parecido de coleta de comida, né? Que é remover através de raspagem de coisas que estão no chão. Ainda, a gente não tem a divisão do corpo desses animais em início, meio e fim, cabeça e cauda. Esse indivíduo, então, como não tem essa subdivisão de cabeça e cauda, de início e fim, de região anterior e região posterior, ele vai ter simplesmente a região da boca e a oposta à boca. A região oral, que é a região da boca, e a aboral, que é a do ânus, ou a oposta à boca. Então, lado de baixo, lado oral. Lado de cima, lado aboral. Aí, nesse caso, segundo tipo, sistema respiratório. O sistema respiratório, ele pode acontecer pelas pápulas, que são aquelas dobrinhas que tem, então, viradas para o lado de baixo no entorno da boca, e a gente ainda pode encontrar um sistema com árvores respiratórias. Isso é uma característica específica dos pepinos do mar. Então, eu tentei fazer um esquema aqui de um pepino do mar simplificado. Esse pepino do mar, ele vai ter os tentáculos, que ficam na ponta, para ajudar a pegar comida. Segundo, a boca, tem esse furo ali, para o lado de dentro aqui, ó, existe um baita de um buracão, que é o sistema digestório dele, tá? E daí um furinho sai. Inclusive é ali que alguns peixinhos podem se esconder, fazendo uma relação ecológica de inquilinismo, né? Nesse caso, no entorno disso existem dois grandes dutos longitudinais, todos ramificados. Esses tubinhos ramificados fazem troca por difusão com o líquido que circula ali por dentro, que é a parte, então, das árvores respiratórias. É como se fosse uma brânquia simplificada, mas em forma de canudo, todo ramificado, que são esses dois casos aqui. Isso caracteriza esse sistema respiratório específico para eles. Então, percebam o seguinte, que alguns sistemas eles podem não estar presentes, estarem ausentes, mas tem outros que estão presentes e são adaptados para outros tipos de funções. O terceiro sistema, então, é o sistema excretor, que pode ou estar ausente, se ele estiver ausente, ele é substituído pelas suas funções, né, pelo sistema ambulacral, ou então pelas pápulas, que são as estruturas aquelas que servem para respirar, mas como circula água ali por dentro, existe uma capacidade de difusão grande, ele pode eliminar também as impurezas. Além disso, o sistema circulatório, como a gente viu, é ausente. Então é o próprio fluido do celoma e o fluido que anda por dentro do sistema ambulacral que fazem esse tipo de papel. O sistema nervoso, ele é um sistema ganglionar. É um gânglio em forma de um anel nervoso que fica no ventre, né, o lado de baixo, o lado oral, com ramificações. Ele fica em volta da boca. Então, se isso aqui, por exemplo, embaixo é a boca, aqui é a boca, o sistema nervoso, na verdade, ele fica aqui, ó. Ele tem um anel que fica aqui. Esse pedacinho aqui, ó, é o cérebro do bicho. Aí ele vai ter, percorrendo por aqui, os canais nervosos que se ramificam ao longo da parte oral, da parte ventral do bicho e se espalham pelo corpo dele, levando as informações nervosas para os pés ambulacrais, para os espinhos, para as pápulas, né, para todas as estruturas que tiver. Então, fica aqui assim, ó.
Nesse caso, é um anel nervoso que fica por baixo, bem na região da boca, e se ramifica para as laterais. Então, ainda assim, é um sistema ganglionar, como vários outros de filos anteriores. O sistema reprodutor, às vezes, ele não é necessário. Por quê? Porque dentro dos equinodermos, um sistema de reprodução, que é a reprodução assexuada por regeneração, é muito comum. Sendo assim, se eu arrancar um braço, um só, de uma estrela do mar, mas, tipo aqui, ó, cortei ele aqui, e eu pegar pelo menos 1/5, ou seja, 20% do canal circular, a estrela do mar ela é capaz de reconstituir inteira e completa por causa daquele braço. Sendo assim, é muito fácil que o resto, os outros 4 braços, regenerem aquele braço perdido por uma lesão, um acidente ou qualquer coisa do gênero. Então, a regeneração, nesse caso, é um método reprodutivo importante que ajuda a disseminar bastante os indivíduos, facilita o aumento da população. Mas, em geral, quando tem sistema de reprodução nesse caso, o sistema reprodutor ele tem indivíduos dioicos, que significa tem estrela macho, tem estrela fêmea, mas sem dimorfismo sexual, que significa que tu não consegue olhar para uma estrela do mar e dizer, ah, essa é macho. Na verdade, teria que analisar as gônadas, que é as glândulas reprodutivas internas, senão não dá para ver. Então, o que acaba acontecendo nesse caso é que o sistema reprodutor é para seres dioicos, quase sempre, né? Indivíduos então que têm os 2 sexos, mas sem dimorfismo, sem grandes diferenças entre machos e fêmeas. Aí, né, só para o lado de dentro. Aí, nesse caso, o processo reprodutivo se dá por fecundação cruzada externa. Lembra, macho e fêmea jogam as gametas para dentro da água e não para dentro da fêmea. Por isso, a fecundação é externa. E aí, nesse caso, essa fecundação externa, que se dá no meio aquático, como libera muitos gametas e tal, isso começa a fazer parte dos plânctons que ficam na água. Então, boa parte das vezes, isso é comida para outros animais. Então, assim que acontece esse processo de fecundação, o desenvolvimento vai ser um desenvolvimento indireto. Como nós estamos falando de uma fêmea que larga os gametas dentro da água, esse gameta, normalmente o óvulo, então, ele vai ser um óvulo lotado de comida, já que o filhote tem que se desenvolver dentro da água. Então entra dentro daqueles grupos de óvulos com altas quantidades de vitelo, que são ou os heterolécitos ou ainda os telolécitos, nesse caso heterolécitos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós temos um desenvolvimento indireto, ou seja, com larvas. No caso do ouriço do mar, a larva é chamada larva pluteu. Mas, para outros animais, como o caso das estrelas, tem até 2 estágios larvais. Então, aqui, estágio larval é uma coisa que varia bastante. Mas uma característica importante, todas as larvinhas são larvas que vão ficar boiando e nadam, o que ajuda a disseminar o bicho. Então, se nós temos um bicho que é fixo no chão, mas a larva dele pode nadar, depois, quando ele crescer, vai ficar fixo também, mas em outro ponto. Então, ter uma larva que é natante, que pode nadar, é importante para ajudar a disseminar os animais. Sendo assim, no caso das estrelas, por exemplo, a gente tem uma larva que logo que sai do ovinho é chamada de bipinária. Aí o que acaba acontecendo é que ela sofre uma transformação quando ela vai germinar, vamos dizer, crescer, né? E fica mais desenvolvida e dá origem, então, para a larva braquiolária, que é aquela que vai acabar se transformando de verdade na estrela. Então, uma larva transforma-se em outra larva. Sendo assim, os grupos larvais são bastante variáveis. Então, para finalizar a ideia dos equinodermos e todas as informações que nós temos nesse filo, a gente sabe que os equinodermos estão divididos sistematicamente em 5 grandes grupos, que são a primeira classe, chamada classe asteroide, que tem forma estrelada, de astro de asteroide, né? Nesse caso, a ideia da asteroide são indivíduos que apresentam normalmente 5 membros, presos a um disco central que quase não se vê a diferenciação, é tudo junto e tu não vê onde é que tem as subdivisões. Então, que é representado pelas estrelas do mar. No segundo grupo, na classe ofiuroide, a gente tem os ofiuros, também chamados assim, ou serpentes do mar. O corpo é quase igual ao de uma estrela, é achatadinho, tem 5 membros, com a diferença que agora os braços, ao contrário da estrela, que são braços fixos, é um braço bem imóvel, ele se mexe como se fosse uma cobrinha, por isso que ele ganha o nome de serpente do mar. Então agora é possível ver um disco central com os braços todos separados e bem diferenciados uns dos outros. Então, a gente consegue ver membros com locomoção e estruturas bem nitidamente separadas, o disco central e os braços que tem ali. O terceiro grupo, que é a classe equinoide, nesse caso aqui, representados pelos ouriços do mar e também pelas bolachas de praia. Esses aqui têm corpo ou arredondado ou achatado, mas o mais importante, espinhos bem evidentes e móveis e a lanterna de Aristóteles. Uma bolachinha de praia, se tu virar ela de barriga para cima assim,
dá para ver embaixo dela essa lanterna de Aristóteles ali é visível. Então, nesse caso, a classe equinoide, que significa indivíduos com espinhos. Os espinhos estão muito evidentes e aparentes. Fora essa terceira classe, então, nós temos a classe número 4. A classe das holotúrias ou pepinos do mar, chamada classe holoturoide. Nesse caso, indivíduos alongados, com o corpo quase que cilíndrico, com tentáculos na frente da boca que ajudam a fazer coleta de alimento. Nesse caso, são aqueles indivíduos que têm aquela respiração, que é uma respiração por árvores respiratórias. E o mais legal, esse tipo de bicho aqui, como ele fica literalmente deitado sobre o fundo do mar, é muito normal que venham os bichinhos lá ficar pinicando ele, tentando incomodar ele para comer. E aí o que acaba acontecendo é que ele meio que assim, chega uma hora que ele entende o risco dele ser morto, então ele faz uma coisa chamada de evisceração. Ele pega todas as vísceras, sistema digestório, respiratório, gônada, tudo e joga tudo para fora. Quando ele joga tudo para fora, os animais que estavam lá beliscando ele, tentando comer, veem aquilo, entendem que aquilo é comida, vão comer as vísceras que ele jogou para fora. E aí o que acaba acontecendo é que eles não comem o pepino do mar, comem as tripas dele que ele jogou fora. Aí o que acaba acontecendo? O pepino do mar, com o tempo, ele reconstitui, ele regenera todos os órgãos internos, evitando que ele seja comido e morto pelos seus predadores. Então ele tem essa capacidade. E o último grupinho, a última classe, chamada classe crinoide, é a classe dos lírios do mar. Aqui nós temos indivíduos bentônicos e sésseis. Esse bicho ele tem normalmente um pezinho que serve para ele se fixar, então ele fica fixo, normalmente assim. Aí ele tem um caminho de onde partem os tentáculos, né? Que são na verdade todas aquelas ramificações em números iguais ou múltiplos de 5. Aqui, esses tentáculos eles têm os espinhos, todos eles, para o lado de fora, bem visíveis e móveis. Aí essa parte fica no chão. Então o que acaba acontecendo é que esse bicho aqui, ele além de colorido e ter essas estruturas que parecem assim uns galinhos, ele lembra muito uma planta mesmo, uma flor. E é justamente por causa disso que esse bichinho aqui ganha o nome de lírio, que é o nome de flor, né? Lírio do mar. Esse bicho, então, ele tem vários tentáculos, normalmente próximo de 60 tentáculos, então um monte de braço, tá? Todos eles têm sistema ambulacral dentro e a estrutura interna é exatamente a mesma. É possível, imagina-se que é desse grupo aqui, que evoluíram de equinodermos, então, para formar o grupo dos cordados, que é o último filo que a gente tem de todos os filos do reino animal. Seria o topo, o último a desenvolver e fazer todo esse processo evolutivo formando todos os grupos que nós vamos estudar. De peixes, anfíbios, répteis, aves e então os mamíferos. Então, o nosso lírio do mar é a última classe e é o elo de ligação, o elo evolutivo de contato entre equinodermos e cordados.